Fala galera de Pirassununga, aqui é o Aislan, coordenador do Movimento Brasil Livre aqui de Pirassununga. Estamos aqui com os nossos coordenadores, Oliveira Júnior e Juliane. Nós vamos falar aqui hoje com vocês um pouco sobre a retrospectiva de tudo que aconteceu nesse ano de 2016 aqui em Pirassununga e também com relação a nível Brasil, tudo que o Movimento Brasil Livre de Pirassununga participou aí junto com o Movimento Brasil Livre da Nacional e com a população também. Sim, nós tivemos algumas manifestações pelo impeachment, né, pelo Brasil. Pirassununga participou nas datas, né, que tiveram na Nacional. E uma delas a gente levou para as ruas em torno de 2.000, 2.500 pessoas e colocou a Pirassununga no mapa do impeachment, né? Como foi dito, né, Pirassununga ela participou de diversas manifestações, né, aqui o Oliveira também esteve presente em alguma delas. Desde 2015, Pirassununga vem organizando essas manifestações de rua junto com a população. Como foi dita, uma das manifestações chegou a ter mais de 3.000 pessoas, segundo a Polícia Militar. A nossa concentração ela saía da Praça Central, seguia sentido Newton Prado, até 6 de agosto. Tivemos uma que veio até aqui a Cidade de Jardim, depois retornou para a Praça Central. Pirassununga ela esteve frente aí a mais ou menos umas 4 ou 5 manifestações pedindo convocando as pessoas para vir às ruas e pedindo o impeachment da Dilma Rousseff e a saída e a derrubada do PT aí do poder. Exatamente. O Movimento Brasil Livre, na verdade, acabou dando um pontapé inicial para que as pessoas que gostariam de sair para a rua tivessem um foco, uma referência, um meio de convocação para poder realmente manifestar, assim como o Brasil todo se manifestou, né? Pirassununga também tem uma voz que precisa e deve ser ouvida. E o nosso trabalho realmente em Pirassununga começou e vai perpetuar dessa forma, assim como o Movimento Brasil Livre faz por todo o Brasil, né? O movimento trabalha para que as pessoas tenham a voz. E foi o que aconteceu em Pirassununga em relação ao impeachment. Exatamente. O Movimento Brasil Livre de Pirassununga, assim como o Movimento Brasil Livre no geral, ele tem a preocupação não somente com o seu município, também o seu município, obviamente, mas também com todo o país. Então, sempre que nós temos uma pauta aí com relação ao Distrito Federal, ao governo federal, o Movimento Brasil Livre se pontua, se coloca junto à população para que nós possamos aí pressionar os poderes aí, né, e nós consigamos aí no caso, como foi no caso do deputado Nelson Marquiselli, né, no dia 10 de abril de 2016, nós colocamos aí um caminhão de som, né, em frente à sua casa, de forma que nós estávamos pedindo, né, no caso, para que ele votasse a favor aí do impeachment, que era algo que o povo do Brasil inteiro praticamente almejava, né, ver o PT fora ainda. Deputado Nelson Marquiselli, eleito pelo povo, né, com o dever de exercer essa representação da população de Pirassununga, de Leme, enfim, dessa região a qual ele representa. Então, foi a maneira que o movimento encontrou de fazer uma pressão democrática em frente à residência dele para que ele pudesse realmente ter os olhos e brigar pelos anseios da população. Tanto que após essa pressão, né, no caso, se a gente puder chamar de pressão, dia 10 de abril de 2016, logo na sequência nós tivemos a votação, né, da Câmara dos Deputados em relação à votação do impeachment do Dilma Rousseff, né? Nós levamos na Praça Central, para quem nos acompanhou, né, 3 telões com caixas de som. Nós chegamos na Praça Central por volta das 9 horas da manhã, fomos sair no outro dia quase 1 hora da manhã, e nós tivemos presente toda a votação durante o dia inteiro, né? A população em peso foi até a Praça Central, nos acompanhou a votação, vibrou quando a votação era pelo sim, né, do impeachment, e isso marcou aí o início do Movimento Brasil Livre em Pirassununga também. Nós tivemos também passou aqui em Pirassununga a Marcha pela Liberdade, que foram os coordenadores junto com o pessoal do MBL Nacional na época, e que eles foram a pé de São Paulo até Brasília, né, para pressionar a Câmara dos Deputados a aceitar o processo de impeachment. Então eles tiveram uma passagem aqui também pela nossa cidade.
A Marcha para a Liberdade, que assim foi chamada no início, né? Onde o Kim Kataguiri, Holliday, Renan, entre outros membros da Nacional do Movimento Brasil Livre, eles passaram aqui em Pirassununga em dia 1º de maio de 2015 e após a passagem deles aqui, eles chegaram em Brasília no dia 27 de maio. Eles tiveram o acompanhamento de um dos coordenadores do Movimento Brasil Livre aqui de Pirassununga e com isso chegaram, né, em Brasília no dia 27 para dar início aí ao protocolo do pedido de impeachment da Dilma Rousseff. E então essa marcha ela foi muito importante para Pirassununga, porque foi onde deu o pontapé inicial desses manifestos e também dessa manifestação popular com relação a tudo que estava ocorrendo no país na época. E no dia 31 de julho, já em 2016, nós realizamos aqui em Pirassununga, ainda em relação ao nível país, né, no nível Brasil, nós realizamos o ato pelo impeachment, onde nós colocamos a figura do Sérgio Moro, realizando a prisão de alguns políticos do cenário nacional. Neste dia tivemos a presença de várias pessoas aqui no centro da cidade, na Praça Central, e pudemos aí, no caso, manifestar com relação ao impeachment, né, da Dilma Rousseff e também contra os políticos aí corruptos no caso do país, né. Então, com relação a nível nacional, né, o Movimento Brasil Livre de Pirassununga ele foi bastante ativo. Nós tivemos aí a participação da população nos ajudando, porque sem a população nós não conseguiríamos, né, chegar aonde chegamos. E o Movimento Brasil Livre agradece profundamente aos munícipes de Pirassununga por todo o apoio que nos deram durante todo esse processo pela luta de um país melhor para nós, para os nossos filhos e para os nossos netos no futuro também. Então nós agradecemos, né, a população de Pirassununga pelo esse apoio dado em relação a nível Brasil e é isso aí, galera. Então vamos lá, dando continuidade, né, a nossa retrospectiva de 2016, né, que acabamos aí inclusive falando de 2015, alguns atos que nós julgamos importante. Estamos aqui dando continuidade com os coordenadores do Movimento Brasil Livre, Aslan Rodrigues, Oliveira Júnior, Juliane Zanovello e o Pedro, que acabou entrando aí conosco porque ele participou mais também dos nossos atos pelo município. Então, dando sequência ao que nós falamos no início, nós tivemos aí uma iniciativa, né, neste ano de 2016, realizar uma live da Câmara dos Vereadores no dia 28 de junho. Foi a nossa primeira transmissão via Facebook. Então, essa transmissão ela veio e atraiu muitas pessoas, porque antigamente as pessoas reclamavam, né, muitas pessoas reclamam, que até hoje inclusive, que não conseguem assistir a uma sessão da Câmara dos Vereadores através do link que é disponibilizado pelo site da Câmara. Então, nós do Movimento Brasil Livre iniciamos essas transmissões via Facebook e teve uma repercussão muito grande. As pessoas começaram a acompanhar, as pessoas começaram a visualizar, começaram a compartilhar e começaram a fiscalizar, né, os vereadores e seus atos, né, do que estava ocorrendo dentro da Câmara dos Vereadores. Exatamente. Mais um trabalho do movimento para fazer com que você possa participar da política nacional, da política municipal, porque você trabalha, você estuda, muitas vezes você chega fora do horário da sua faculdade e você tem a condição de entrar no seu Facebook e você acompanhar o que aconteceu na Câmara dos Vereadores do seu município, né? A dona de casa não precisa se ausentar do trato dos filhos, o pai não precisa passar mais um tempo fora de casa, enfim, toda a família pirassununguense consegue acompanhar o trabalho que os vereadores estão prestando para você, né, munícipe de Pirassununga. E sem contar também que as lives sendo realizadas pelo Facebook, elas ficam no Facebook, vai ficar lá, é um repositório que não vai ser apagado em momento algum. Se algum dia as pessoas quiserem recuperar algo que foi dito ou feito na Câmara dos Vereadores, conseguem ir lá visualizar. Hoje estamos transmitindo essas lives através da página do Movimento Brasil Livre de Pirassununga. E antigamente ela começou na minha página pessoal, hoje é feita através do Movimento Brasil Livre de Pirassununga, e isso tem dado uma grande repercussão. Tanto que, logo no dia 30 de junho de 2016, nós realizamos aí uma live onde nós acompanhamos a inauguração do novo prédio da GCM, né, que foi uma entrega da Prefeitura Municipal para os guardas municipais, que foi o novo prédio da GCM.
Isso, eles tiveram muitos acessos a essa live, né? É importante, né, saber o que está sendo feito pelo município também, então por isso que o movimento acabou transmitindo essa inauguração também. E para se ter uma noção de como, né, foi importante, como é importante, né, como essa ferramenta ela faz com que os vereadores tomem atitude e ações mais pensadas, no dia 12 de julho tentaram, né, barrar as transmissões das sessões através de um projeto que foi apresentado pelo vereador Alcimar, a Luciana e o Joãozinho dos Cachorros. Foi solicitado, né, foi feito um projeto de lei, né, para que proibisse a transmissão, né, via Facebook ou qualquer outro meio de comunicação. Né? E é claro que os outros vereadores, o Dr. Dimas, o Léo, o Otacílio, o Gilberto Santa Fé, o Cícero e o Nixon, claro, votaram contra esse projeto, porque não cabia, não fazia sentido, né? As pessoas já estavam acostumadas aí a acompanhar as lives do Facebook, não fazia sentido removê-las, até porque o objetivo sempre foi transmitir o que ocorria dentro da Câmara dos Vereadores, e não para fazer política ou qualquer outra coisa, tanto que começou antes das eleições. Né? Exato, a sessão da Câmara dos Vereadores é uma sessão pública, de acesso público, qualquer pessoa pode assistir, pode participar. Então, se é público, né, nada mais justo de que haja também uma transmissão ao público de Pirassununga, porque, ao meu ver, quem representa o povo através do poder do voto tem que dar publicidade no seu trabalho, tem que dar publicidade nos seus atos. E a intenção do movimento é realmente essa, dar publicidade naquilo que o vereador que você elegeu e aquele que você não elegeu está fazendo pelo município. É interessante ressaltar também, né, fazer um contraponto no que diz respeito ao que eles já fazem na Câmara, ou seja, eles oferecem, entre aspas, esse tipo de serviço, ou seja, utilizando são gastos públicos, sim, pagam um servidor estrangeiro, que a gente não sabe nem onde é direito, né? Oferece de má qualidade, péssima qualidade, as pessoas, eu mesmo nem sabia que existiam essas filmagens, que eles dizem que são colocados no site da Câmara, né? Quer dizer, dinheiro público sendo gastado de forma ineficiente, e essas lives são feitas com livre iniciativa, sem a presença de gastos. Exatamente, e é muito importante esse ponto que o Pedro levantou, porque no dia 19 de julho de 2016, nós iniciamos uma segunda forma de transmissão. Né? A live do Facebook, nossa primeira live foi feita integral, então foi feito aí quase 2 horas ao vivo, e nós achamos que ficou muito maçante, as pessoas acabaram não acompanhando como nós gostaríamos. Então nós fizemos de que forma? Passamos a gravar com a palavra vereador tal, com a palavra vereador, interrompendo a cada fala de vereador. E nós iniciamos no dia 19 de julho a transmissão no YouTube, onde nós gravávamos com uma câmera, né, filmadora comum, né, nem profissional era, com um tripé, gravávamos a sessão na íntegra, e em apenas poucas horas depois, essa transmissão era colocada no YouTube, em uma resolução alta qualidade, na íntegra, sem cortes. Então foi mais uma iniciativa do Movimento Brasil Livre, e também para frisar e deixar isso muito claro para todos, sem custo algum. Sem custo algum. O único custo que nós tivemos, aí saiu do nosso bolso, obviamente, foi a recarga aí do 3G para poder transmitir isso ao vivo, né? Mas tirando isso, nós não tivemos custo nenhum. A própria Câmara dos Vereadores tem infraestrutura para isso, pode utilizar-se da sua própria internet. Para vocês terem uma noção, nós utilizamos uma internet 3G de um celular, né? Se utilizar dessas ferramentas que nós utilizamos para fazer as lives, utilizando uma internet cabeada, né? No caso uma Lancernet ou uma Vivo, que seja, que tenha lá na Câmara dos Vereadores, a qualidade ficará muito melhor e também não terá muito custo, porque já está hoje isso dentro da Câmara dos Vereadores. Outro ponto importante dessa live ser transmitida ao vivo é que hoje em dia na Câmara dos Vereadores, o que fica no site é disponibilizado só depois, né? Disponibilizado ao vivo. Se quiser ver o vídeo novamente, é disponibilizado algumas semanas após. Então, isso quando os vereadores quiseram aumentar em situação de emergência, né, os próprios salários, o subsídio, foi importante que as pessoas começaram a ver isso ao vivo
começaram já a se manifestar pela internet, né, como um repúdio do aumento do subsídio dos vereadores. É verdade, nesse dia, inclusive, no dia 30 de agosto de 2016, nós tivemos a nossa primeira vitória, né, que foi aí o veto com relação ao aumento dos subsídios dos vereadores, né, com a divulgação do Movimento Brasil Livre, dias antes, né, nós fizemos uma chamada, o Oliveira Júnior também fez uma chamada, chamou a população para ir à Câmara dos Vereadores se manifestar. Nós conseguimos lotar a Câmara dos Vereadores, coisa que não vimos isso, desde o começo do ano nós não vimos isso. Nós conseguimos lotar a Câmara dos Vereadores porque as pessoas elas ficaram injuriadas, elas ficaram abismadas com a audácia dos vereadores de querer aumentar o seu próprio subsídio em R$1.000, ou seja, mais de 30% do valor, numa época em que nós todos sabemos que a crise, não somente do município, ela é uma crise nacional, né? Todos os municípios estão cortando gastos, estão reduzindo custos. Temos aí o Fernando Holliday, nosso coordenador do Movimento Brasil Livre da Nacional, que já colocou como objetivo dele, já assim que ele começar o seu mandato no dia 1º de janeiro, um corte de 50% do que vai receber da Câmara dos Vereadores, já propôs 50% de corte. Ou seja, é uma visão de que está vendo que o país está em crise, está com problemas, ele mesmo já viu que tinha essa necessidade, então ele resolveu cortar. E aqui em Pirassununga os vereadores tentaram aumentar em 30%, né, o seu próprio subsídio. Exatamente. Eles queriam aumentar o salário dos vereadores. Nós sabemos que todo trabalhador é digno do seu salário, mas esse salário ele tem que ter uma compatibilidade com o serviço prestado, ele tem que ter uma compatibilidade com a eficiência, ele tem que ter uma compatibilidade com os gastos dele diário de fiscalização, de comparecimento nas sessões, nas repartições da prefeitura. Então eu acredito que enquanto a população não vê esse trabalho efetivo, fica somente um trabalho de bastidores, de microfone, somente fazendo fumaça, eu acredito que a população jamais vai concordar com o aumento do salário dos vereadores aqui em Pirassununga. Exatamente, e isso tudo veio para frisar, né, e também para mostrar a importância, né, das lives que são realizadas no Facebook. Então fica aí a dica para os próximos gestores, né, para a próxima Câmara dos Vereadores, que nós estamos de olho, né? O Movimento Brasil Livre vai continuar com esse trabalho e nós gostaríamos e vamos isso com certeza pressionar para que isso se torne algo que a própria Câmara utilize aí como recurso, porque é muito importante para a população, né? Bom, dando continuidade então, já saindo um pouco das lives, no dia 20 de setembro nós tivemos a visita do Kim Kataguiri aqui em Pirassununga, em apoio ao nosso candidato, na época, a vereador Laurence Brasil Livre. Nós tivemos o apoio do Movimento Brasil Livre a nível nacional, e o Laurence, que era o nosso candidato na época a vereador, teve esse apoio, saímos às ruas, participamos de uma roda de conversas, tivemos também a participação na rádio, na Piracema FM, e também tivemos depois da noite no acompanhamento junto com o Kim Kataguiri, acompanhando aí a Câmara dos Vereadores. Sim. E em razão do movimento não ser um partido político, o Movimento Brasil Livre não é um partido político e nem representa e nem faz elos com partidos políticos, né? Quando nós falamos assim que foi o apoio ao nosso candidato, foi a um membro do Movimento Brasil Livre que compactua dos mesmos ideais, que luta pela causa, que foi um dos cabeças das manifestações em Pirassununga, um dos organizadores, uma das pessoas politicamente mais ativas aqui em Pirassununga, praticamente do nosso movimento dentro daquele período. E quando nós não temos pessoas dentro do poder público para fazer a vontade do povo, para brigar pelos ideais da população, é importante que nós venhamos a colocar pessoas lá que compactuam da mesma ideia, para que a população tenha força. Então o movimento ele tem princípios, ele tem ideais, ele tem foco, ele tem visão. E o candidato que tiver ética, tiver princípio, tiver foco, tiver visão, tiver ficha limpa, tiver, enfim, um histórico confiável, o Movimento Brasil Livre vai apoiar, assim como nós apoiamos a candidatura do Laurence. Exatamente, isso é muito importante. O Movimento Brasil Livre ele não pertence a um partido político. O Movimento Brasil Livre ele tem um ideal liberal, né? E baseado nesse princípio, o Movimento Brasil Livre disponibiliza pessoas que têm interesse, porque não adianta nada você ficar ali só fazendo pressão através de Facebook, WhatsApp, que isso não resolve. Né? Para que você mude alguma coisa dentro do seu município, dentro do seu estado e país, você precisa que pessoas de bem, pessoas que compartilhem dessa mesma opinião, né, liberal que nós,
entre nas instituições e mude as instituições de dentro para fora. Porque se não for dessa forma, a gente nunca vai conseguir mudar nem a nossa cidade, nem o nosso estado, nem o nosso país. Exatamente. Falando em ficha limpa, é importante ressaltar também que o Kim Kataguiri, ele veio dar o apoio à campanha que a gente fez pelo voto consciente. Exatamente, exatamente. Voto consciente que nós nos disponibilizamos com o nosso próprio esforço, saindo às ruas, conscientizando as pessoas de todos aqueles candidatos que estavam aqui pleiteando a prefeitura, né? Ou seja, instruindo elas a acessar o portal de transparência para ver se esses candidatos eram ficha limpa, estavam sofrendo algum processo na justiça, e o MBL Nacional, com Kim Kataguiri, veio também dar esse apoio para a gente nesse sentido. Exatamente. Brasília tem se comportado com algumas pequenas ações para o combate da corrupção, para o combate nós temos uma melhor transparência em cima dos políticos, das pessoas que nos representam. Mais uma vez, assim como teve no trabalho do impeachment, o Movimento Brasil Livre também está trabalhando com essa transparência aqui no município de Pirassununga. Então, muitas vezes as pessoas entendem que vocês estavam falando mal de fulano, mal de cicrano. Existe uma diferença entre falar mal e você transparecer a vida política da pessoa. Então, todo candidato que tem uma ficha limpa, que tem um passado bacana, que tem um forte ideal, que realmente tem a intenção de formar, ele vai ter o apoio do movimento. Agora, o candidato que responde por crimes já de coisas que ele já passou no passado, por coisas que o movimento, a população não acha bacana, nós só transparecemos o que cada candidato representa dentro da justiça eleitoral, dentro da justiça criminal, né, para a população. E a população é que decide. Então, não existe um apoio, existe uma transparência, né? A campanha do voto consciente foi exatamente isso, para que você tenha consciência dos candidatos que estão se apresentando para representar você em Pirassununga. Inclusive, ter uma consciência ideológica. Ideológica. Né? Porque muitas vezes nós não sabemos que tipo de ideologia esses candidatos estão vestindo. Exato. E como o Aislan falou, qual que é o papel do MBL? Nós queremos levar os ideais de liberdade, os ideais do liberalismo clássico, né? E para isso nós temos que sondar os candidatos com esse compromisso, com o compromisso de diminuir o tamanho do Estado, de facilitar a vida do cidadão. Isso pode ser feito também a nível municipal. E foi isso que nós fizemos. Nós procuramos mostrar para a população quais ideologias esses candidatos estavam aqui seguindo. Exatamente. Bom, então foi um dos papéis muito importantes nessas eleições de 2016. Nós divulgamos, nós fizemos aí esse documento, né? O Movimento Brasil Livre disponibilizou o voto consciente para mostrar para a população, né, o que cada candidato representava. E na sequência, aí, dando sequência aos nossos trabalhos, nós fomos em algumas inaugurações também, como a inauguração do campo de futebol Elcio Moraes Delfino, né? Foi uma das iniciativas do Movimento Brasil Livre de acompanhar essa inauguração. Dando continuidade, nós iniciamos junto com o Oliveira Júnior. Vocês nos acompanharam, vocês viram, vocês nos apoiaram também a inúmeras denúncias na cidade e no município de Pirassununga, né? Por exemplo, a falta de materiais para fechar as covas no cemitério municipal de Pirassununga, que nós cobrimos, nós apresentamos, fizemos um vídeo na época. O Oliveira Júnior esteve lá, nós fizemos essa denúncia. Exatamente. E o que nos chama a atenção em cima dessa denúncia não foi que todo setor público que você passar, você vai encontrar deficiência. Todo setor. Qualquer setor que nós formos visitar, de qualquer município, você vai encontrar um certo tipo de deficiência. Ou por gestão, ou por relaxo das pessoas que manuseiam equipamento, material. Só que existem itens que são de necessidade básica, né? E esse foi o foco de denúncia em relação ao cemitério. Uma cova, que é onde o seu ente querido ele é enterrado, e a cova não é fechada, né? Dentro de um cemitério inaceitável. Exatamente, já estava aí próximo também de finados, que seria uma coisa muito mais problema para Pirassununga, porque muitas pessoas já nem residem mais em Pirassununga, mas vêm para Pirassununga para visitar os seus entes queridos que lá estão enterrados, né? E encontrar uma situação de calamidade como estava aquela falta de material, né? Exatamente. Na sequência, nós fomos atender também a deficiência, no caso a denúncia da Câmara Filha, né, da merenda escolar. Isso, outra necessidade básica. Outra necessidade básica, um problema aí com a câmara de refrigeração, mas após aí a denúncia, né, no caso, após o MBL ter se posicionado junto a essa denúncia,
né, nós tivemos aí 2, 3 dias depois a solução do caso, né? Foi resolvido 1.800 quilos de carne que foram poupados de serem estragados, né, para onerar ainda mais os cofres públicos. Exato. Problema resolvido. Problema resolvido. Logo na sequência, nós tivemos no dia 24 de outubro, né, mais um trabalho feito, né, no caso o resgate de um animal. Mais um resgate, né, de maus tratos, né, que o Oliveira também denunciou, o Oliveira também filmou junto à Polícia Militar, e nós conseguimos aí, no caso, resgatar esse animal. Sim, exatamente. Inclusive, esse é um dos... As pessoas falam assim, poxa, mas vocês são a causa política ou a causa animal? Nós somos a causa de Pirassununga, nós somos a causa do Estado, nós somos a causa do país, né? E os animais, eles fazem parte da sociedade onde a gente vive, nós dependemos mais deles do que eles dependem de nós. E foi um caso pontual realmente, né, de maus tratos, um animal que já estava para ser apreendido, e nós não perdemos a oportunidade de fazer uma apreensão desse animal, assim como nós o faremos se nós encontrarmos qualquer outro animal na mesma situação ou pior, né? E vale lembrar também que já existem inúmeros projetos, o Oliveira esteve à frente a isso, ele está ainda estudando, está vendo como trazer isso para Pirassununga, para substituir a tração animal por tração humana de uma forma muito melhor, de que forma que você também não cause aí danos à própria pessoa, inclusive, né? Vai ser uma coisa de uma forma aí de transporte, né, de material que não causará dano à pessoa e também não utilizará de animais como é feito hoje, o animal, muitas vezes até em má condição, né? 2017, com certeza nós teremos um trabalho muito amplo em relação a esse tipo de coisa, né? Nós estamos acompanhando já o Conselho do Bem-Estar Animal, que se formou, mas está engatinhando. 2017 realmente que vai começar o trabalho efetivo. Nós estaremos de olho no trabalho do Conselho do Bem-Estar Animal, assim como nós estamos de olho do governo de Pirassununga tratar de você, cidadão. Nós estamos de olho também no trato dos animais abandonados, nós estamos de olho também no desmatamento, na parte de esgoto, de saneamento, enfim, nós trabalhamos em todos os sentidos para que Pirassununga possa viver melhor. Exatamente. Bom, continuando então, no dia 26 de outubro, nós tivemos um problema com o CAPS, uma denúncia de uma mãe, numa terça-feira, numa sessão da Câmara dos Vereadores, uma mãe veio nos procurar, pedindo pelo amor de Deus, né? Estava com inúmeros problemas, falta de profissionais para atendimentos, falta de medicamento, falta de infraestrutura, ou seja, falta de tudo, né? Um caos total, um abandono total do CAPS da Vila Pinheiro. E após a nossa denúncia, o problema foi solucionado pela Prefeitura Municipal, e pelo que nós acompanhamos posteriormente, hoje o CAPS ele está numa condição bem melhor do que nós vimos naquele dia, né? Bem melhor. Bom, tivemos também aí, né, Oliveira, no dia 7 de novembro, o acompanhamento da audiência pública da Polícia Militar. Nós acreditamos que isso é muito importante para o município de Pirassununga, essas audiências são importantes para o município de Pirassununga, porque dá a oportunidade do munícipe acompanhar o que está sendo feito por cada entidade. Exatamente. Seria muito bom se todas fizessem essas audiências anualmente. O SAEP, a Secretaria da Educação, a Segurança Pública, se todos os departamentos de saúde fizessem essas audiências públicas a fim de nos mostrar, né, o que está sendo feito de melhoria, o porquê que houve aquele aumento, qual é a justificativa do aumento de uma tarifa ou a redução, que seja, o que está sendo feito de melhoria, né, para o município de Pirassununga. Então essas audiências elas são importantes para deixar transparente aí o que cada órgão, cada departamento realiza pelo município. No caso, essa audiência pública ela foi transmitida ao vivo, né, mas nós participamos de outras audiências da Secretaria dos Direitos Humanos, outras audiências, o que está no nosso alcance a gente procura participar para saber como está sendo o trabalho feito aqui na cidade, e a gente pretende também continuar, também que tiver no nosso alcance, a participação nessas audiências públicas também. A live da audiência pública da Polícia Militar, acho que nós tivemos no auditório em torno de mais ou menos de 100 pessoas. Mais ou menos 100 pessoas, mas a nossa live estava chegando na casa de 900 assistindo a audiência pública, em razão desse compromisso realmente que o movimento tem de que a causa pública chegue até você. E o importante disso tudo,
nós recebemos, né, depois nós falamos das denúncias e acabei até esquecendo de falar, vou comentar com relação. Nós recebemos não apenas essas 3 ou 4 denúncias apontadas aqui por nós nessa retrospectiva. Nós recebemos inúmeras denúncias através da página do Movimento Brasil Livre, até mesmo através da página do Oliveira Júnior. Porém, nós não tivemos condições de atender a todas. Tá? Nós queríamos dizer a vocês, munícipes de Pirassununga, que nós não escolhemos as denúncias que nós vamos apurar. Simplesmente nós não tivemos condições de atender a todas. Né? Hoje aqui em Pirassununga nós temos algumas pessoas que acompanham o Movimento Brasil Livre, que participam do Movimento Brasil Livre, porém que têm a disponibilidade de ser ativo, de ir para as ruas, de fiscalizar, de filmar, de acompanhar, são poucas. Então nós aproveitamos a oportunidade, inclusive, de convocar você que tem desejo, que tem interesse de mudar o seu município, que queira participar do Movimento Brasil Livre e que possa ser um membro ativo, ajudar-nos com relação às denúncias, acompanhar, apurar os fatos, filmar, enfim, que tenha desejo de mudar o seu município, venha fazer parte do Movimento Brasil Livre. Será uma honra tê-los conosco. O Movimento Brasil Livre, em cima de cada uma dessas denúncias, nós temos uma responsabilidade social, nós temos também uma responsabilidade jurídica em cima disso. Então, existem muitas denúncias que chegam para nós que nós precisamos de elementos concretos, que nós precisamos de imagens, que nós precisamos de entrevista, nós precisamos de uma filmagem, nós precisamos da materialidade da denúncia para que essa denúncia realmente possa ter um poder efetivo. Que nós não podemos receber uma denúncia qualquer e simplesmente blefar. Nós não queremos blefar para você, nós não queremos blefar em relação ao poder público para chamar a atenção. Nós queremos trazer realmente à tona os problemas que realmente existe uma comprovação, que juridicamente, em cima de processos que até moveram contra nós, nós temos elementos que juridicamente o juiz faça o despacho, como fez em todos os processos que moveram contra os representantes do Movimento Brasil Livre, de que nós simplesmente transmitimos ao público aquilo que é público e aquilo que é verdade. E que é verdade, exatamente. Bom, para finalizar então aí com relação ao município, né, de Pirassununga, né, um dos últimos atos aí que nós tivemos foi no dia 6 de dezembro, onde nós convocamos a população para acompanhar na Câmara dos Vereadores ou através da nossa live o projeto do vereador Nixon com relação ao Procurador-Geral do município. Então nós convocamos a população, mas infelizmente esse projeto acabou não vingando, né? O ano que vem o procurador do município será alguém indicado pelo atual prefeito eleito, e não um dos concursados e que lá hoje se encontra, né, à disposição do prefeito. Então, infelizmente, esse projeto não passou, mas estamos aí, né? Geraria uma economia, né? Geraria uma economia para o município. É uma município. tendência aqui na região já de ter um procurador geral concursado e não indicado pelo prefeito. Sim, que não seria uma exclusividade de Pirassununga. Exatamente. Esse é um trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Brasil afora, pelo governo do estado de São Paulo realmente. Eles já fizeram um trabalho nesse sentido e isso já demonstra a importância de você ter um procurador realmente que seja um dos concursados pelo município, né? Para que você possa inibir diversos atos ilícitos, para que você possa desonerar o município, né? E poder render um dinheiro a mais para outras finalidades aqui do poder público. Bom, então para finalizar com relação ao município, o Movimento Brasil Livre esse ano, 2016, esteve marcação pesada e forte em cima do Executivo, em cima do Legislativo, em cima, inclusive do Judiciário, porque nós, o Movimento Brasil Livre, nós fomos os únicos representantes do povo que puderam acompanhar, que pôde acompanhar, né, a audiência com relação ao prefeito eleito Ademir Alves Lindo, com relação ao processo que foi movido contra ele por crime eleitoral, né, que foi julgado e condenado pela juíza Flávia. O Movimento Brasil Livre esteve ali fiscalizando junto ao Judiciário. Tentamos transmitir ao vivo, mas não foi possível. Nós, então, fiscalizamos o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, e o nosso objetivo para 2017 é manter nessa mesma linha, né? Uma linha de fiscalização, uma linha de acompanhamento dos processos, para que seja transparente para todos, né? E convocamos aquele que que tenha desejo de participar ativamente, que tenha desejo de mudar o seu município, que venha participar. E lembrando bem, o Movimento Brasil Livre ele não tem partido político, ele fiscaliza todos os partidos, independente de quem seja ele do PMDB, seja ele do PSDB, seja ele do PSOL, que qual partido seja, PTB, qual partido seja, nós estamos ali para fiscalizar. Tanto que nós fiscalizamos, nós fomos até
deputado lá, como já foi dito, com carro de som, enfim, qualquer partido que esteja contra qualquer interesse público, o Movimento Brasil Livre vai estar ali em cima, marcando junto, para que ele realmente seja a favor da população, até porque um deputado, um vereador, um senador, um presidente, um prefeito, ele é eleito para realizar, para atender as necessidades de uma população e não a sua própria necessidade. Isso tem que mudar, né? Muitos aí atendem sua própria necessidade, mas a pessoa eleita ela tem que começar a atender a necessidade da população. Então, bom, pessoal, dando continuidade então à nossa retrospectiva de 2016, nós temos aí para apresentar a vocês, né, o que nós deste ano de 2016 realizamos, né, e trouxemos aí como projeto para o município de Pirassununga, né. Então, para dar início, obviamente não podia ficar de fora, a live, né, na Câmara dos Vereadores, nas audiências públicas, em atos públicos, não somente na Câmara dos Vereadores ou na Prefeitura ou em audiência pública, em qualquer ato público, né, que tiver, que inclusive já estão fazendo isso, né, obviamente pegando o gancho aí do Movimento Brasil Livre, apresentando esse projeto, começar a transmitir para a população de forma mais transparente, porque é muito fácil você só utilizar, né, os meios de comunicação quando você quer se promover, né, para se promover, ou entreguei um prédio novo, ou vai lá e coloca na internet. Não, isso daí não, tem que ser uma coisa corriqueira, tem que ser uma coisa habitual, independente se positiva ou se negativa, né? Até porque isso serve para uma avaliação do munícipe em relação àquele órgão, né? A avaliação do munícipe acho que é um dos pontos principais em relação às lives, né? Porque você tem uma visão daquilo que foi feito, você tem a visão da pessoa que trabalha, que representa o seu voto. Então, realmente a live é algo que gera opinião pública. E a opinião pública, o clamor público é que soluciona os problemas do município. Agora, o importante é que você compartilhe com outras pessoas em relação à página do movimento, que os seus amigos, se você compartilhar, os seus amigos passarem a curtir, todas as vezes que nós entrarmos com uma live ao vivo, eles vão ser notificados e todos podem acompanhar. Exatamente, as pessoas podem acompanhar e também podem saber o que está acontecendo no seu próprio município. Porque a qualquer momento pode entrar uma live nossa no ar, a qualquer momento. Exatamente, a qualquer momento. Dando sequência, aproveitando também essa questão do projeto da live do Facebook, nós também colocamos à disposição dos vereadores e todos os órgãos públicos a transmissão na íntegra pelo YouTube. Ela não é ao vivo, porém ela é uma transmissão com alta qualidade, na íntegra, e pode ser feita apenas algumas horas depois, né, ou alguns minutos depois que o evento foi realizado. E o Facebook como repositório é uma ferramenta excelente, é uma ferramenta gratuita, você não precisa pagar para ter o seu material armazenado nos servidores do YouTube, né? Você pode armazenar quantos vídeos você desejar, né? Não existe um limite de vídeo. Ou seja, o único custo que o poder público teria seria o upload desse arquivo para o servidor, que seria uma internet aí que normalmente todos os órgãos públicos possuem um link de internet. Uma questão importante, né, que nós levantamos também na Câmara dos Vereadores foi com relação aos próprios vereadores. Muitas pessoas, quando falam que os vereadores não deveriam ter nem salário ou subsídio, fala por quê? Porque não vê o vereador trabalhando nem pelo seu próprio bairro no qual foi eleito, né? As sessões da Câmara dos Vereadores, se vocês que nos acompanharam, assistiram às nossas lives ou assistiram aos vídeos no YouTube, poderão ver que nas sessões que nós acompanhamos, muitos vereadores sequer falam de seus projetos. Falam do PT, falam que é golpe, né? O impeachment foi golpe, fala que a democracia no Brasil está rasgada e blá blá blá, e sequer falam dos seus próprios projetos, pelo que estão lutando, né? Fala-se muitas vezes 10, 20 minutos, né? Porque eles têm direito a falar 10 minutos, eles podem pegar mais 10 minutos de um outro vereador, e depois ele tem a parte do pessoal, né? Que eles têm mais 10 minutos, ele pode falar até 30 minutos, né? E às vezes não fala nada em relação ao seu trabalho, que está sendo realizado ao seu município. Então isso fica a dica para os próximos vereadores, que por favor, vá à Câmara dos Vereadores toda terça-feira, apresente o que foi feito durante aquela semana, né, para o município. Né? O mais interessante é que quando os vereadores, boa parte deles, isso era para ser rotineiro, mas acaba se tornando raro.
eles não apresentam denúncias que eles visitaram o setor e apuraram. Eles sempre começam o assunto deles assim: uma senhora me procurou, uma pessoa me parou na rua e veio conversar comigo, alguém entrou na minha sala, só que você não vê ele falando assim: olha, eu fui fazer uma visita em determinado setor e eu cheguei lá, peguei de surpresa, constatei isso e aquilo. Isso é, como que você pode cobrar, como que você pode pedir que a população aplauda um aumento de salário seu, se até o seu trabalho, quem faz e traz para você é a população? Exatamente, exatamente. A própria população que tem que ir lá fiscalizar e muitas vezes acatar uma denúncia, porque o próprio vereador não faz. Né? Nós soubemos aí da Câmara Fria da merenda escolar, soubemos que teve político lá, um vereador envolvido lá, que foi fazer a fiscalização, mas sequer levantou, no caso, o problema, ou até mesmo colocou isso na Câmara. Eles vai lá e pedem, faz pedido de informação à prefeitura. Poxa, mas aí pedido de informação, tá ganhando seu salário para quê? Vá pra rua, fiscalize, acompanhe, filme, fotografe, denuncie. É para isso que o vereador está lá, né? Eu só fico curioso se 1.800 quilos de carne sem refrigeração suportaria o tempo burocrático que esse pedido de informação dele ia tramitar na casa. Será que dá certo? Não dá certo, né? Dá certo. E fora que tem alguns vereadores que você nem ouve falar. Eles não pedem a palavra, quase não falam nada. E não falam principalmente dos projetos ou do que está fiscalizando, do que foi fiscalizado, que é o trabalho do vereador. Exceto agora no final do ano, né? Que agora os vereadores, não, agora tá tudo bom. Tem vereador inaugurando prédio, vereador que trouxe com o deputado fulano, trouxe verba, trouxe isso, trouxe aquilo. Agora surgiu um monte de projeto, um monte de trabalho sendo realizado. Porém, desde que nós iniciamos esse acompanhamento na Câmara dos Vereadores, nós não vimos sequer o vereador pedir a palavra para falar sobre o seu projeto, sobre aquilo que está lutando, sobre aquela verba que foi atrás, enfim. Agora 2017 pode ser que alguns vereadores aí até comecem a trabalhar, porque já não tem mais um vínculo, né, de quem estava no poder. Pode ser que alguns comecem a trabalhar. Vamos ver como é que fica 2017. Vamos ver aí como que fica, mas fica a dica, né, aos vereadores eleitos. Vamos ficar em cima, o Movimento Brasil Livre vai ficar em cima. Live no Facebook, na íntegra no YouTube, e vamos acompanhar essa sessão da Câmara e vamos bater firme em cima das questões, dos documentos que os vereadores assinam aí, que fica, no caso, tumultuando a sessão da Câmara, né, em vez de assinar esses documentos antes da sessão, né? A sessão começa às 8, chega às 7h30, 7h15, assina os documentos, leiam aquilo que está assinando. Nós já vimos o vereador, né, Oliveira? O vereador não sabia nem o que estava assinando. Pergunta: o que é isso aqui? O que eu estou assinando? Não sabia nem o que estava assinando. Não sei se tem como ver isso nas gravações, até porque a Câmara dos Vereadores ela tira, né, os vídeos. Mas se tiver como resgatar esses vídeos, vocês vão ver. Tem vereador que pergunta até o que está sendo assinado. Então isso é uma coisa complicada. Depois fica aquele: eu não sabia, né? Como o Lula, eu não sabia de nada, né? Você tem uma sessão a semana inteira na Câmara. Uma sessão. Quando vai começar a sessão, eles pedem 10, 15 minutos para eles se reunirem e poder conversar sobre o que vai ser colocado em pauta. Eles querem conversar sobre a pauta no dia, em cima da hora. A sessão ela começa em um determinado horário, eles atrasam em meia hora, chegou a atrasar até mais de uma hora em alguns dias, para que eles possam ficar por dentro do que vai ser comentado na sessão. Uma semana inteira para um dia fazer a sessão, e eles resolvem fazer o trabalho deles, que deveria ser feito nos outros dias, exatamente no horário da sessão. É uma coisa que tem incomodado bastante para quem assiste a sessão lá na Câmara dos Vereadores, porque esses dias, por exemplo, 11 horas ainda estava acontecendo a sessão por causa dessas reuniões que deveriam ser feitas antes, né? E às claras, para a população ver o que está sendo falado, o que está sendo dito. Exatamente. O que acontece? Nesse dia que chegou ao ápice aí de 11h30 da noite, ainda está acontecendo a sessão da Câmara, houve o pedido de 10 a 15 minutos para interromper a sessão, e aí depois, quando voltaram, ainda perderam mais meia hora assinando documentos. Ou seja, isso chegou a quase 40 minutos de interrupção de uma sessão que começou às 8 horas da noite, foi iniciar-se quase 9 horas da noite, sendo que os vereadores, eles são pagos para trabalhar todos os dias. Então, os vereadores eles têm a obrigação de se organizar, eles têm a obrigação de assinar esses projetos, esses documentos, antes da sessão da Câmara. A sessão da Câmara ela deve ser apenas para debater assuntos relativos
ao nosso município, aquilo que o nosso município tem de necessidade. Problemas não faltam. Mato crescendo na cidade inteira, falta de medicamento, problema com relação aos hidrômetros do SAEP, problema com rede de esgoto, tratamento de esgoto, problema com iluminação pública, asfalto, problemas é o que não falta. Problemas é o que não falta. E é papel do vereador fazer fiscalização em cima do executivo. O executivo ele tem seu secretariado? Tem. Esse secretariado é pago para resolver o problema. Quem tem que fiscalizar é o vereador. E isso não, infelizmente, poucos fizeram durante esses 4 anos nessa gestão atual. Poucos fizeram. Poucos foram fiscalizar, poucos foram atender as demandas e necessidades dos seus bairros, aquele nos qual, inclusive, os elegeram, né? Então fica aí a dica para os próximos vereadores que nós vamos ficar em cima fiscalizando em relação a isso daí também. E, por último, né, não menos importante, o respeito. Né? A casa dos vereadores, né, onde os vereadores se encontram todas as terças-feiras, é uma casa de respeito. Né? Muito se ouvia falar da figura de Jesus Cristo, né, atrás da bancada do presidente da Câmara, né, que ali ficava a figura de Jesus Cristo. Tinha que ter respeito, tem que ter respeito por todos, tem que ter respeito pelos vereadores, tem que ter respeito pelos munícipes que lá se encontram. Né? Muitos vereadores no celular, né? Teve vereadores que até saíram para atender telefone, outros ficaram no bate-papo, no chat, no WhatsApp, não sei o que estava falando, batendo papo no celular, outros ficaram conversando entre si, atrapalhando e tumultuando a sessão. Então, ter respeito. A casa dos vereadores é uma casa de respeito, tem que ter respeito, não só pelos companheiros, como também pelo município de Pirassununga, pela população, né, que assiste, pelas pessoas que acompanham pelo Facebook, pelas pessoas que acompanham também depois na íntegra pelo YouTube, ou seja, respeito por todos. Então, a Câmara dos Vereadores tem que ser mais respeitada. Esperemos aí que em 2017 seja bem diferente do que aconteceu agora em 2016, que foi lamentável a atuação de alguns vereadores, infelizmente. Respeito nos dois sentidos, né? O vereador, às vezes, falando de um assunto sério e os outros deixando ele falando nas paredes, enquanto eles fazem conversas paralelas, mexem no telefone, como você disse. E nós temos também o outro lado do respeito, né? Que é o respeito do vereador que peça a palavra para que realmente ele possa explanar algum conteúdo, né? E não simplesmente para tomar tempo e ter um pouco de holofote em cima dele ali naquela sessão, né? Quer holofote em cima de você, trabalhe. Mostre trabalho em cima da tribuna, mostre trabalho dentro desse espaço de palavra que você pediu, né? Para o município e não para o seu partido. E faça esse feedback, essa troca de respeito entre os membros da Câmara e a população que está assistindo. É isso aí. E um outro ponto que a gente vai brigar por 2017, fala aí, Oliveira. Seria a participação popular na sessão da Câmara, né? Onde nós possamos, através do presidente da Câmara, abrir um espaço, como qualquer vereador tem, de 10 minutos, para que algum munícipe possa se manifestar. Né? Então esse é mais um trabalho que nós vamos brigar por 2017, para que você não somente tenha o seu representante, mas que você também possa falar aquilo que você tem a dizer pelo trabalho deles ou algum pedido que você tenha a fazer formalmente à Câmara dos Vereadores. Exatamente, não somente através de audiências públicas, mas também durante as sessões, né, das audiências, durante as sessões das câmaras às terças-feiras. Então, o vereador apresentou um projeto que de repente é relevante para o município, a pessoa ter direito a pelo menos 10 minutos ali no total, para que um ou outro se manifeste, no total de 10 minutos, um ou outro se manifeste falando, não só ficar ali, né, puxando sardinha para um vereador ou outro, mas também para pontuar, acrescentar, agregar algo com relação ao projeto. É algo que pode ser pensado aí com 2017. Exatamente. Bom, e para finalizar, um feliz 2017 para todos. E em 2017 o Movimento Brasil Livre estará fiscalizando a cidade de Pirassununga, o Legislativo, Executivo, Judiciário, como vem sendo feito, vai levar a você a transparência nas sessões, em todas as audiências, em todas as sessões que houver em Pirassununga, e contamos com a sua colaboração. Se você desejar nos acompanhar, venha fazer parte do Movimento Brasil Livre, venha conversar com a gente, será uma honra tê-lo participando conosco. Exato. Para 2017, que você possa somar força conosco, de maneira independente. Se você quiser vir participar do nosso trabalho, nos chamar para participar daquilo que você tem em mente, que você possa desenvolver, que em 2017 você possa ter um pouco mais de ânimo em relação à política.
Porque os problemas de Pirassununga de 2017 foram resolvidos não porque o MBL foi e brigou, porque o MBL trouxe a público e o clamor público resolveu, porque o poder emana do povo. E juntos nós somos mais fortes, esse é o lema que nós carregamos durante todo o ano. Então o Oliveira não resolve nada, o Eisner, a esposa dele, ninguém resolve nada. Quem resolve é o clamor público que resolve. Então que nesse ano de 2017 você possa junto conosco somar força, curtindo, compartilhando, comentando, comparecendo, manifestando, brigando por uma Pirassununga, não brigando por um partido, não brigando por uma pessoa, mas brigando sempre pensando de maneira coletiva, no coletivo, porque a gente vai se dar bem esse ano, se Deus quiser. Para que nós possamos viver uma cidade muito melhor. Feliz 2017 para todo mundo. Exatamente. Só para finalizar, Pirassununga precisa mudar. Pirassununga precisa voltar a crescer. O que aconteceu no passado, isso é importante, o Movimento Brasil Livre ele não é contra uma pessoa. Né? O Movimento Brasil Livre ele é contra a corrupção em geral. Né? O Movimento Brasil Livre ele não vai simplesmente fiscalizar uma pessoa porque ele tem birra daquela pessoa. Não, muito pelo contrário. O Movimento Brasil Livre ele quer dar oportunidade para as pessoas trabalharem. Todos os 10 vereadores eleitos terão a oportunidade de trabalhar, de demonstrar o seu trabalho. O prefeito eleito democraticamente vai ter o seu direito de trabalhar e nós vamos fiscalizar. Né? Nós vamos fiscalizar e se dentro desses 4 anos houver irregularidade, nós vamos ficar em cima. O que aconteceu no passado não cabe ao Movimento Brasil Livre, não nos cabe a nós ficar apontando ou dizendo. Cabe ao Ministério Público. O Ministério Público que vai investigar, que vai ficar em cima, que vai julgar. Não cabe mais ao Movimento Brasil Livre, nem muito menos à população. Cabe a nós ficarmos sim em cima do judiciário para que a coisa flua. Mas cabe a nós darmos oportunidade aos eleitos de realizar um trabalho, de fazer o que tem que ser feito. E nós vamos ficar em cima fiscalizando sempre. E como a Oliveira disse, juntos somos mais fortes, contando com a colaboração de todos. Feliz